Bom dia, um feliz ano novo, feliz 2021 para você que está nos assistindo e também a todos os seus familiares. Eu sou a Ana Paula. Esse vídeo aqui eu gostaria de começar de uma forma diferente, trazendo aí uma reflexão, né, para esse novo ano que se inicia. Gostaria de saber como que você passou, como que está a sua família, se você está bem. A gente sabe que 2020 foi um ano muito difícil. Claro que todo ano, por mais que tenha tido dificuldades, a gente também sempre tem motivo para agradecer, e o primeiro motivo a gente sempre deve aí à vida, né, e à saúde, que é uma das coisas mais importantes. Foi um ano muito difícil, né, gente, para todos nós, de muita luta, mas nós vencemos, sobrevivemos, estamos aqui mais um dia. Eu estou muito feliz em estar aqui nesse dia continuando a trazer notícias e informações importantes para atualizar você, deixar você como um cidadão consciente aí das ações do governo. Então eu desejo para vocês aí o melhor ano, né, que se inicie esse primeiro dia com muita luz, muita alegria, muita persistência, coragem, garra, para a gente vencer aí mais um ano juntos, né? E o vídeo de hoje, gente, eu vou trazer aqui para vocês, né, começando sobre o novo ano, vamos falar da pesquisa do IBGE sobre o emprego e desemprego no Brasil no ano de 2020, como que foi essa pesquisa. Vou falar quais são as possibilidades, já que nós já estamos em janeiro, 1º de janeiro, quais são as possibilidades do auxílio emergencial federal ser prorrogado em frente a esse cenário econômico que vem aí se desenhando, né, durante esses últimos dias, e também qual é a única certeza que temos para esse mês de janeiro em 2021. Então essas são as informações que eu vou trazer hoje, por isso eu peço para você ficar até o final do vídeo, né, para você poder ficar por dentro de todas essas notícias importantes para iniciar o primeiro dia do ano muito bem informado, tá? Nas redes sociais, no Instagram estamos como RH Business 5.0 e no Facebook tem o grupo de apoio aos inscritos do canal, que é o Alô Cidadão, Benefícios do Governo. Então participa lá para você poder também esclarecer dúvidas, compartilhar experiências, tá bom? E se não é inscrito, se inscreva no canal, vem aqui ficar bem atualizado com a gente, compartilhar aí as suas dúvidas, as suas experiências, e a gente espera poder te ajudar. Bom, gente, vamos começando aqui a falar da pesquisa do IBGE, da última pesquisa que ele fala aí, né, que atingiu essa pesquisa que foi em dezembro, ó, dia 29 de dezembro, a última pesquisa que eles soltou aqui uma por mês, falando da taxa de desemprego no Brasil, que foi de 14,3% no trimestre de agosto a outubro deste ano, e atingiu aí 14,1 milhão de pessoas. Os dados foram divulgados, né, e fazem parte da PNAD, que é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, né? E o que acontece? Na comparação com o trimestre anterior, né, de maio a julho, houve um aumento de 0,5 do percentual. Já em comparação com o mesmo trimestre de 2019, são 2,7 aí de percentuais a mais. Aqui nessa pesquisa também, gente, eles falam assim que subiu aí um pouco o número de informais, né, devido à crise, à pandemia, mas esse número de informais que subiu não é o suficiente para abastecer a economia, né, e tirar as pessoas aí da pobreza. Então, o governo precisa aí criar medidas, ações para gerar mais empregos, mas sem uma vacina, né, com a pandemia aí continuando, tá bem difícil, e o governo precisa tomar medidas para ajudar a população. E por falar em medidas, eu vou explicar aqui agora para vocês também, né, qual que é, gente, a possibilidade de se prorrogar o auxílio emergencial, começando agora o mês de janeiro, já que o auxílio se encerrou em dezembro de 2020, tá? Só uma informação aqui para vocês, terminando aqui a pesquisa, olha só, a taxa de informalidade chegou a 38,8% da população ocupada. 38%, o que representa 32,7 milhões de trabalhadores informais no país. E no trimestre anterior, essa taxa ela havia sido de 37,4%. O nível da ocupação ficou em 48%, apesar do aumento de 0,9 percentual frente ao trimestre anterior, que era 47,1%. Menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada, tá? Então isso daqui é informações importantes que saíram, e agora vamos falar sobre a possibilidade da prorrogação, e depois eu vou falar também sobre a certeza que temos aí para janeiro, o que já é certo de acontecer a partir desse mês. Então fica aqui com a gente, tá? Vamos começar então aqui, ó. Vou pegar para vocês, saiu aqui da fonte do Senado, tá?
que os senadores eles querem a prorrogação imediata do auxílio emergencial. O fim do auxílio emergencial, programado, para o mês de dezembro, é motivo de preocupação entre os senadores. A ajuda financeira ela é considerada essencial para a manutenção da atividade econômica e também uma forma de manter um mínimo de qualidade de vida para milhões de famílias brasileiras. O governo já sinalizou que não tem intenção de prorrogar o auxílio, mas os senadores têm buscado alternativas para que a ajuda continue sendo paga em 2021. Então tem o caso aqui das possibilidades, falando das possibilidades do Alessandro Vieira, que ele apresentou o projeto que estende o auxílio emergencial, prorroga até o fim de março, tá? Essa proposta, gente, o valor seria de R$300 ou de 600, conforme a condição do beneficiário. Se você é mãe solteira, é 600, se não é 300, O Alessandro Vieira, ele é o criador da primeira proposta do auxílio emergencial. Ele avalia que a crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19 fez com que milhões de brasileiros batessem a porta da pobreza. Para ele, a aprovação do auxílio emergencial foi um passo correto em resposta à crise. A duração da pandemia levou o senador a ponderar que, para combater os prejuízos econômicos que se estendem, é necessário prorrogar o prazo inicialmente previsto para o auxílio emergencial. Como a vacinação contra o coronavírus ainda deve demorar alguns meses, Alessandro ele entende que o parlamento não pode aceitar o fim do estado de calamidade se a calamidade continua. Ele ressaltou que, por conta da inércia do governo federal, simplesmente não teremos um programa nacional de vacinação em execução antes de março. Para o senador, é preciso fazer uma ponte para manter o mínimo de estabilidade social até que ocorra a vacinação e a economia com condição de crescer novamente. Além, gente, dessa daqui, longe da normalidade aí que a gente está, a senadora Zenaide Maia, ela também apresentou um projeto que autoriza o executivo a prorrogar o auxílio emergencial como medida de enfrentamento da crise, que é o projeto 2928. Um outro projeto dos senadores Rogério Carvalho e do Paulo Rocha também estende o pagamento do auxílio emergencial durante todo o primeiro semestre de 2021. Por esse projeto, o valor da ajuda seria de R$600 pelo menos e também incluiria trabalhadores da cultura e agricultores familiares. Além disso, tem a medida provisória que o senador Randolph Rodrigues destacou por meio de sua conta no Twitter, que a partir de janeiro, cerca de 65 milhões de brasileiros deixarão de receber o auxílio emergencial, 150 mil dos quais amapaenses. O senador sugeriu que o Congresso Nacional seja convocado de forma extraordinária para analisar a medida provisória que é a MP1000, que prorroga o auxílio emergencial até o fim de 2020, alterar esse texto, já que ela está em validade, para ampliar o prazo do auxílio por mais 3 ou 6 meses. Gente, por que essa questão aqui é importante falar do Randolph? Ele está destacando a MP1000, Porque a MP1000, ela foi uma medida provisória que ela já está publicada no Diário Oficial da União e ela só precisa ser votada pelos senadores, os deputados, caso queiram incluir alguma edição, Por isso que a medida provisória. A medida provisória é quando você tem que criar uma medida de extrema urgência, de forma provisória no país, que não dá tempo de ninguém votar, então você vai lá, publica no Diário Oficial, ela começa a valer. E depois que ela é votada, porque se ela é uma emergência, tem que primeiro pagar e depois qualquer alteração é feita e aí é validado. E a medida provisória, ela ainda está no prazo de votação, ela seria a medida mais rápida de estender o auxílio emergencial. Por quê? Se não for através de uma medida provisória, tem toda uma tramitação, tem que ser pautado na Câmara e votado, tem que ser pautado no Senado e votado. Depois tem que passar pelo presidente Jair Bolsonaro para sancionar ou vetar. Se o presidente vetar, aí vota, tem que criar todo um conselho para poder tentar derrubar o veto. Então é mais demorado. A medida provisória, ela é algo rápido, ou seja, publicou a medida, ela já está publicada, fez a edição, votou ali a maioria, pronto, no dia seguinte já está valendo aquelas alterações e tudo começa a acontecer. Por isso que o Randolph aqui, ele bateu
na tecla de aproveitar a MP1000 que já existe, que já fala do auxílio emergencial, que é R$ 300, mas ao invés de finalizar o prazo em dezembro, estender até março, tá? E aí ele coloca aqui, ó, que é uma questão vital e essencial para impedir um caos social em nosso país. A votação urgente e necessária da prorrogação do auxílio emergencial, declarou o senador em vídeo divulgado por sua assessoria no dia 29 de dezembro. Então, o que acontece, né? Temos todas essas possibilidades, além de outros projetos. Tem o projeto do Zé Silva, né, deputado Zé Silva, que prorroga o auxílio aí emergencial até 2022 no valor de R$ 300 através de uma CPMF, que é um imposto para a população pagar, e aí nós mesmos pagaremos o auxílio emergencial. Tem o projeto do André Janones, que prorroga até março em R$ 600. Tem aquele ofício que 17 governadores enviaram ao presidente Jair Bolsonaro pedindo a prorrogação até junho, né, do auxílio emergencial. Então, projetos e cobrança, gente, é o que não falta. Iniciamos janeiro, o governo precisa se pronunciar, né? Nós temos aí também a manchete do Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, grande aliado aí do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele tá deixando a política, né, porque ele perdeu aí a reeleição, porém, antes de sair, ele assinou, né, um projeto para pagar o auxílio emergencial de lá para os americanos de $600 para $2.000, ou seja, triplicou o custo aí, né, o investimento do país, porque ele quer fortalecer a economia, né, deixar um legado do governo dele dizendo que ele fortaleceu a economia, porque quando dá poder de compra ao cidadão, o que acontece? Isso volta para a economia, isso gira a economia do país, que é muito o que a China faz, né? Então, assim, os Estados Unidos não quer ficar para trás, foi lá e injetou um dinheiro, um poder de compra para o cidadão, para que eles possam aí, né, alavancar a economia do país. E como o nosso presidente Jair Bolsonaro se espelha muito nas decisões políticas aí, né, desse presidente dos Estados Unidos, pode ser uma boa influência, um bom sinal para ajudar na prorrogação do auxílio emergencial e, de repente, melhorar esse valor que era de 300, né? Além do Banco Central já ter emprestado mais de 1 bilhão, né, para o governo, para essa questão emergencial. Tem o caso também, gente, do aumento de casos de Covid, que está em mais de 1.000 mortes, né, por dia. Tem o aumento de desemprego, conforme a pesquisa do IBGE que eu trouxe para vocês. Então, tudo isso, né, não temos vacinação, tudo isso deixa o governo sem saída para dar aí um retorno à população. Então, a gente está olhando, acompanhando as informações. Hoje, primeiro dia do ano, essas são as notícias para atualizar vocês. E falando agora rapidamente sobre o que temos certeza já para esse mês, gente. Temos a certeza de que vai ampliar o Bolsa Família, né? E o Bolsa Família vai ter o reajuste, e esse reajuste vai ser divulgado aí provavelmente dentro dessa semana ou da próxima pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós temos a certeza do aumento do salário mínimo, né? Que até a última previsão estava em R$ 1.088. Nós temos a certeza do pente fino nos benefícios que o governo falou. E como acabou o estado de calamidade pública e está nessa de se prorroga ou não o estado de calamidade, então volta-se aí o pente fino. Muitas pessoas já estão sendo convocadas pela prefeitura da cidade para atualizar o cadastro. Muitos vão ter bloqueado aí o seu benefício por falta de atualização, né? Ou então algum problema que deu de cadastro por causa da base do auxílio emergencial, que não condiz com as regras do benefício. Então, isso também é uma certeza aí para esse mês de janeiro de 2021. Essas são as certezas que temos. Estamos de olho, né, no governo, do que está acontecendo. Lembrando que o pessoal da Bahia vai ter auxílio emergencial R$ 270, né, igual eu passei para vocês também, já que vai ser pago 3 parcelas, tá bom? Então, fique atento aí se você é da Bahia. Bom, gente, um bom início de ano. Obrigada pelo carinho. Fica ligado aqui no canal, que a gente tem muita informação para poder trazer para vocês de forma diária e manter você atualizado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.